Eventos finais. Capítulo 20. A herança dos santos. Uma dádiva do Senhor. Cristo, só Cristo e sua justiça, obterão para nós um passaporte ao céu. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto nosso título ao céu, como nossa adequação para ele, encontram-se na justiça de Cristo. Para fazermos parte da família celestial, Cristo tornou-se membro da família humana. Melhor do que um título para o mais nobre palácio da terra é o título para as mansões que nosso Senhor foi preparar. E melhor que todas as palavras de louvor terreno, serão as do Salvador aos servos fiéis. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque devemos pensar no mundo futuro. Jesus tem exposto o céu e apresenta sua glória ao nosso olhar para que a eternidade não seja omitida de nossas cogitações. Tendo em vista as realidades eternas, cultivaremos habitualmente pensamentos da presença de Deus. Isto será um escudo contra a incursão do inimigo, dará força e certeza, e elevará a alma acima do temor. Respirando a atmosfera celeste, não absorveremos o ar viciado do mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e bela imagem do celestial, para que as atrações do céu se tornem familiares aos pensamentos, e o salão da memória seja guarnecido de quadros de beleza celeste e eterna. O grande mestre dá ao homem uma visão do mundo futuro, trá-lo, com seus atraentes bens, ao alcance da vista. Se ele pode fixar a mente na vida futura e suas bem-aventuranças, em comparação com os interesses temporais deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito, absorvendo o coração e alma e todo o ser. Os motivos do cristão. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. As maravilhosas recompensas de fazer o bem, o gozo do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade, acaso não são, estes, poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais amantes serviços do coração? Se pudermos encontrar-nos com Jesus em paz e ser salvos, salvos para sempre, seremos os seres mais felizes. Estar finalmente no lar em que os ímpios deixam de perturbar e os cansados estão em paz. Gosto de ver tudo que é belo na natureza, neste mundo. Penso que estaria plenamente satisfeita com a terra, cercada das boas coisas de Deus, se ela não estivesse desfigurada pela maldição do pecado. Mas teremos novos céus e nova terra. João viu isso em santa visão e disse: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, verso 3. Bendita esperança, gloriosa perspectiva. Um lugar real e tangível. Que fonte de alegria para os discípulos foi saber que tinham tal amigo no céu para interceder em seu favor. Por meio da visível ascensão de Cristo foram alterados todos os seus conceitos e expectativas do céu. Anteriormente, seus pensamentos se haviam demorado nele como uma região de espaço ilimitado, habitada por espíritos sem substância. Agora o céu estava relacionado com o conceito de Jesus, a quem haviam amado e reverenciado mais do que todos os outros, com quem haviam conversado e viajado, em quem haviam tocado, até mesmo no seu corpo ressuscitado. O céu não podia mais parecer-lhes um espaço indefinido e incompreensível, repleto de espíritos intangíveis. Consideravam-no agora como seu futuro lar, em que seu amoroso Redentor estava preparando mansões para eles. Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Glória indescritível. Vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Seu semblante era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Seu manto era mais alvo do que o branco mais claro. Como posso descrever-vos as glórias do céu e os belos anjos cantando e tocando suas harpas de 10 cordas?
As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh! Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho a pena e exclamo: oh, que amor! Que amor maravilhoso! A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu, ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Se pudéssemos ter mesmo que uma só visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar outra vez na terra. Cursos de água, colinas e árvores. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido. Tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata. Existem torrentes sempre a fruir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Flores, frutos e animais. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e, quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração, era uma vegetação viva, e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles, e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso, os ramos da árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos: moraremos com segurança na solidão, e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Estava sobre o monte um belo templo. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a românzera e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. O vigor de eterna mocidade. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado o contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor de eterna mocidade. Restabelecidos à árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão, Malaquias 4, verso 2, até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior força vital do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor a seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã, e sempre estaremos longe de seu termo.
A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito nem esgotará as energias. O céu é todo saúde. Felicidade assegurada. Jesus ergueu o véu da vida futura. Na ressurreição, disse ele, nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, verso 30. Homens há, hoje em dia, que exprimem sua crença em que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Aqueles, porém, que acreditam nas Escrituras, não podem aceitar tais doutrinas. A doutrina de que nasçam crianças na nova terra não é parte da firme palavra da profecia. É presunção condescender com suposições e teorias quanto a temas que Deus não nos deu a conhecer em sua palavra. Não necessitamos entrar em especulação relativamente ao nosso estado futuro. Os obreiros de Deus não devem gastar tempo especulando quanto às condições que hão de reinar na nova terra. É presunção ocupar-se com suposições e teorias relativamente a assuntos que o Senhor não revelou. Ele tem tomado todas as providências para nossa felicidade na vida futura, e não nos compete especular quanto a seus planos a nosso respeito. Nem devemos calcular as condições da vida futura pelas desta vida. É preservada a identidade dos remidos. A ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos, da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado, será perfeitamente mantida a identidade. Ressurgirá à mesma forma, mas estará livre de doenças e de todo defeito. Ela torna a viver, tendo as mesmas feições individuais, de modo que os amigos reconheçam uns aos outros. Ali conheceremos como também somos conhecidos. Ali, o amor e simpatia que Deus plantou na alma encontrarão o mais verdadeiro e suave exercício. Rosto rosado e vestimenta de luz. Quando saiu das mãos de seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra, e bem proporcionado. Suas feições eram perfeitas e belas. Sua tez não era branca nem pálida, mas rosada, brilhando com o precioso matiz da saúde. Eva não era tão alta como Adão. Sua cabeça chegava-lhe um pouco acima dos ombros. Ela também era nobre, de perfeita simetria e muito bela. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. A alegria de ver nossa família no céu. A cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos, e ao por ele passarmos, Jesus diz: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui nos diz ele que somos participantes de seu gozo. E qual é? É o gozo de ver o trabalho de vossa alma, pais. É o gozo de ver que os vossos esforços, mães, foram recompensados. Aí estão os vossos filhos, a coroa da vida está sobre suas cabeças. O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós, e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma a gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. A salvação de criancinhas e deficientes. Ao surgirem os pequenos, imortais, de seu leito de pó, imediatamente seguirão caminho, voando, para os braços maternos. Reencontrar-se-ão, para nunca mais se separarem. Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Alguns têm perguntado se os filhinhos, mesmo de pais que creem, hão de ser salvos, pois não tiveram nenhuma prova de caráter,
e todos precisam ser provados, e seu caráter tem de ser determinado pela prova. É feita a pergunta: como podem as criancinhas ter este teste prova? Respondo que a fé dos pais que creem protege os filhos, como sucedeu quando Deus enviou seu juízo sobre os primogênitos dos egípcios. Não podemos dizer se todos os filhos de pais descrentes serão salvos, porque Deus não tornou conhecido seu propósito a respeito desse assunto, e convém que o deixemos onde Deus o deixou e que nos demoremos em assuntos elucidados em sua palavra. Quanto ao caso de A, vós o encarais como é agora e deplorais sua simplicidade. Ele não tem consciência do pecado. A graça de Deus removerá toda essa imbecilidade hereditária e transmitida, e ele terá uma herança entre os santos na luz. A vós o Senhor concedeu sanidade mental. Pelo que diz respeito à faculdade do raciocínio, A é uma criança, mas possui também a submissão e a obediência de uma criança. Homenagem às mães fiéis. Quando se assentar o juízo, e os livros forem abertos, quando bem está do grande juiz for pronunciado, e a coroa de glória imortal, colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. A recompensa do ganhador de almas. Quando os redimidos estiverem perante Deus, responderão ao chamado preciosas almas que ali estão por causa dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício, e das súplicas e intensa persuasão para que fujam para a fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus, receberão a sua recompensa. Quando os portais daquela linda cidade lá do alto se revolverem nos seus luzentes gonzos, e nela entrarem as hostes que observaram a verdade, coroas de glória ser-lhes-ão colocadas sobre a cabeça, e eles atribuirão a Deus honra, glória e majestade. E naquela ocasião alguns se aproximarão de vós, dizendo: não fossem as palavras que me proferistes bondosamente, não fossem vossas lágrimas, súplicas e diligentes esforços, e eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Que recompensa é essa? Quão insignificante é o louvor de seres humanos nesta vida terrena e transitória, em comparação com as infinitas recompensas que estão reservadas aos fiéis na futura vida imortal. Nossos traços de caráter não se alterarão. Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. A calma e afetuosa atmosfera do céu. A paz e a harmonia das cortes celestiais não serão perturbadas pela presença de alguém que seja rude ou indelicado. No céu tudo é nobre e elevado. Todos buscam o bem e a felicidade dos outros. Ninguém se importa e preocupa consigo mesmo. A principal alegria de todos os seres santos é ver a alegria e a felicidade dos que se encontram ao seu redor. Parecia-me estar ali onde tudo era paz, aonde não podiam chegar os turbulentos conflitos terrestres. O céu, um reino de justiça em que se congregam todos os santos, puros e bem-aventurados, milhares de milhares e milhões de milhões, vivendo e andando em ditosa e pura intimidade, louvando a Deus e ao Cordeiro assentado sobre o trono. Suas vozes estavam em perfeita harmonia. Eles nunca fazem algum mal uns aos outros. Príncipes do céu, os potentados desse vasto domínio apenas são rivais no bem, buscando a felicidade e a alegria uns dos outros. O maior ali é o menor no amor próprio, e o menor é o maior em sua gratidão e profusão de amor. Ali não há tétricos erros para obscurecer o intelecto. A verdade e o conhecimento, claros, vigorosos e perfeitos, têm afugentado todas as dúvidas, e nenhum laivo de dúvida lança sua funesta sombra sobre os seus ditosos habitantes. Vozes contenciosas não perturbam a suave e perfeita paz do céu. Seus habitantes não conhecem tristezas, desgostos e lágrimas. Tudo está em perfeita harmonia,
em perfeita ordem e perfeita felicidade. O céu é um lar em que a simpatia está viva em todo o coração e é expressa em cada olhar. Ali reina o amor. Não há elementos dissonantes, nenhuma discórdia, contenda ou guerra de palavras. Não haverá tentações e pecado. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador, nem possibilidade para o mal. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, os quais ressoavam como 10 milhares de instrumentos musicais, porque não mais deveriam ser molestados e tentados por Satanás, e porque os habitantes de outros mundos estavam livres de sua presença e tentações. Comunhão com o Pai e com o Filho. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. O conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de separação. Habitaremos para sempre com a sua preciosa presença e fruiremos a sua luz. Meu coração salta de alegria ante a animadora perspectiva. O céu é onde Cristo está. O céu não seria céu para os que amam a Cristo se ele não estivesse ali. Haverá íntima e eterna relação entre Deus e os santos ressuscitados. Lançando aos pés do Redentor as coroas que ele nos colocou sobre a cabeça, e tocando nossas harpas de ouro, encheremos todo o céu de louvor àquele que está sentado no trono. Se, durante esta vida, forem fiéis a Deus, no final verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, verso 4. E qual é a felicidade do céu se não há de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo, do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Comunhão com os anjos e com os fiéis de todas as épocas. Todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que foi à sua guarda desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia de perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da interposição divina na vida individual, e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. De que perigos, visíveis e invisíveis, temos sido protegidos mediante a intervenção de anjos, jamais saberemos até que, à luz da eternidade, as providências de Deus nos sejam reveladas. O amor e simpatias que o próprio Deus plantou na alma, encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra. Efésios 3, verso 15. Tudo isto concorre para constituir a felicidade dos remidos. Dando testemunho a seres não caídos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, verso 28. A obra de Cristo neste mundo é sua obra nos céus, e a nossa recompensa por trabalhar com ele neste mundo será o maior poder e mais amplo privilégio de com ele trabalhar no mundo vindouro. Vós sois as minhas testemunhas, diz Deus, eu sou Deus. Isaías 48, verso 12. Isso também seremos na eternidade. Para que foi permitido continuar o grande conflito através dos séculos? Por que foi que se não eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião? Foi para que o universo se pudesse convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber condenação eterna. No plano da salvação há sumidades e profundezas, que a própria eternidade jamais poderá compreender completamente, maravilhas para as quais os anjos desejam atentar. Apenas os remidos, dentre todos os seres criados, conheceram em sua própria experiência o conflito com o pecado, trabalharam com Cristo e, conforme os mesmos anjos não poderiam fazer, associaram-se em seus sofrimentos, não terão eles qualquer testemunho quanto à ciência da redenção, algo que seja de valor para seres não caídos. Louvando a Deus com majestosa e melodiosa música. Haverá ali música e cânticos que ouvidos mortais jamais ouviram nem o espírito humano concebeu. O cântico que os resgatados entoarão, cântico este de sua experiência, declarará a glória de Deus. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor,
e não magnificará o teu nome. Porque só tu és santo. Apocalipse 15, versos 3 e 4. Há um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a harpa a fim de dar o tom. Depois todos se ajuntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível. É melodia celestial, divina. Não como varão de dores, mas como glorioso, triunfante rei estará Cristo sobre o Monte das Oliveiras, enquanto as aleluias dos hebreus se misturarão com os hosanas dos gentios, e as vozes dos remidos, qual poderosa hoste, hão de avolumar-se na aclamação. Coroai o Senhor de todos. Perscrutando os tesouros do universo. Ali, quando for removido o véu que obscurece a nossa visão, e nossos olhos contemplarem aquele mundo de beleza de que ora apanhamos lampejos pelo microscópio, quando olharmos as glórias dos céus hoje esquadrinhadas de longe pelo telescópio, quando, removida a mácula do pecado, a terra toda aparecer na beleza do Senhor nosso Deus, que campo se abrirá aos nossos estudo. Ali o estudante da ciência poderá ler os relatórios da criação, sem divisar coisa alguma que recorde a lei do mal. Poderá escutar a melodia das vozes da natureza, e não perceberá nenhuma nota de lamento ou tristezas. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos filhos de Deus. Com indizível deleite unir-nos-emos na alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participaremos dos tesouros adquiridos através dos séculos empregados na contemplação da obra de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com visão desanuviada olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. Revendo a história sagrada. A hoste dos remidos irá de um mundo a outro e grande parte de seu tempo será empregada em perscrutar os mistérios da redenção. Através dos séculos infinitos o tema da redenção ocupará o coração, mente e língua dos remidos. Eles compreenderão as verdades que Cristo almejava abrir a seus discípulos, e para cuja assimilação, porém, não tinham suficiente fé. Sempre nos serão reveladas novas visões da perfeição e glória de Cristo. Através dos séculos eternos o fiel pai de família tirará de seu tesouro coisas novas e velhas. Então se revelará diante dele o decurso do grande conflito que teve sua origem antes que começasse o tempo e terminará apenas quando este cessar. A história do início do pecado, da fatal falsidade em sua ação sinuosa, da verdade que, não se desviando das suas próprias linhas retas, se defrontou com o erro e o venceu, sim, tudo isto será manifesto. O véu que se interpõe entre o mundo visível e o invisível será removido e reveladas coisas maravilhosas. Posto que os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidas suas causas, sempre terá o povo de Deus um conhecimento distinto, inteligente, do que custou a sua salvação. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. As perplexidades da vida esclarecidas. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Ali Jesus nos levará para bem perto da viva corrente que flui do trono de Deus, e nos explicará as misteriosas providências pelas quais nos conduziu neste mundo a fim de aprimorar-nos o caráter. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Naquilo em que a nossa mente só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais probantes. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. O resultado de toda nobre ação. Todos os que trabalharam com espírito desinteressado contemplarão os frutos de seus labores. Ver-se-á o resultado de todo princípio correto e nobre ação. Alguma coisa disto aqui vemos.
Mas quão pouco dos resultados dos mais nobres trabalhos deste mundo é o que se manifesta nesta vida aos que os fazem. Quantos labutam abnegadamente, incansavelmente por aqueles que ficam além de seu alcance e conhecimento. Pais e professores tombam em seu último sono, parecendo o trabalho de sua vida ter sido feito em vão, não sabem que sua fidelidade descerrou fontes de bênçãos que jamais poderão deixar de fluir. Apenas pela fé vêm as crianças que educaram tornarem-se uma bênção e inspiração a seus semelhantes, e essa influência repetir-se 1000 vezes mais. Muito obreiro há que envia para o mundo mensagens de alento, esperança e ânimo, palavras que levam bênçãos aos corações em todos os países, mas, quanto aos resultados, nada sabe, afadigando-se ele em solidão e obscuridade. Assim se concedem dons, aliviam-se cargas, faz-se trabalho. Os homens lançam a semente, da qual, sobre as suas sepulturas, outros recolhem a abençoada messe. Plantam árvores para que outros comam fruto. Aqui estão contentes por saberem que puseram em atividade forças para promover o bem. No além serão vistas a ação e reação de todas estas forças. Nosso gozo aumentará continuamente. Há no plano da redenção mistérios, a humilhação do Filho de Deus, o ser achado em forma de homem, o maravilhoso amor e condescendência do Pai ao entregar seu Filho, que são para os anjos celestiais motivo de contínuo assombro. E isso será o estudo dos remidos através dos séculos eternos. Ao contemplarem a obra de Deus na criação e redenção, novas verdades continuamente se lhes desdobrarão ao espírito surpreso e deleitado. À medida que vão aprendendo mais e mais da sabedoria, amor e poder de Deus, seu espírito se lhes expandirá constantemente, e seu gozo aumentará continuamente. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhe Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção, e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares, e milhões de vozes se unem para volumar o potente coro de louvor. Há sempre um infinito para além. Ali toda faculdade se desenvolverá, e toda capacidade aumentará. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas, as maiores ambições satisfeitas. E, todavia, surgirão novas culminâncias a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem para as forças do corpo, espírito e alma. Por mais que avancemos no conhecimento da sabedoria e do poder de Deus, há sempre um infinito para além. Todo o amor paternal que veio de geração em geração através do coração humano, toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito, inexaurível amor de Deus. A língua não o pode exprimir, nem a pena é capaz de o descrever. Podeis meditar nele todos os dias de vossa vida, podeis esquadrinhar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, podeis concitar toda a faculdade e poder a vós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste, e todavia existe ainda um infinito para além. Podeis estudar por séculos esse amor, não obstante jamais podereis compreender plenamente a extensão e a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. Todo o universo declara que Deus é amor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.